Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Vamos dar continuidade à nossa série de estudo Meditações sobre o Reino. Essa é a 8ª semana. Nós vimos semana passada aspectos interessantes sobre a vida no Reino. E um dos aspectos fundamentais que a gente precisa entender é a nossa percepção, a nossa visão sobre Cristo, sobre a revelação de Cristo para a nossa vida. E semana passada nós falamos que Daniel, no capítulo 10, versículo 7, ele dá uma definição de si mesmo depois que ele percebe a revelação do Senhor, que ele contempla a glória do Senhor. Ele diz no capítulo 10, versículo 7 o seguinte: minha beleza se tornou em corrupção. Interessante isso. E aí nós fizemos uma pergunta: quem que está disposto a reconhecer que não é nada menos, não é nada, né? A menos que veja o único que é perfeito. Nós continuamos sendo nada. E aí a gente precisa de uma revelação. E essa revelação é uma visão do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso tem que passar por onde? Pela cruz, né? É isso que a gente precisa, porque somente isso pode nos humilhar. Mas quando o Espírito Santo começa a operar, né, é mais do que apenas revelar a nós a beleza do nosso Senhor. Ele também opera em nós a obra do esvaziamento. O nosso ego é confrontado. E aí ele começa a nos esvaziar de tudo aquilo que a gente se orgulha, tudo aquilo que a gente considera como nossa beleza, nossa força, e ele começa a aplicar a cruz em nossa vida. E é um processo, obviamente, doloroso. Mas é uma coisa que se faz necessária porque vai abrir espaço para a gente viver naquela dimensão de ser cheio de Cristo. Viva não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí a obra da cruz em nossa vida é necessária exatamente para abrir espaço para Cristo. O desejo do meu coração é o mesmo desejo do coração de Deus, de que eu e você continuemos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Portanto, fique atento, busque depois pesquisar os textos que vamos tratar nessa noite, mais especificamente o capítulo 13 de Mateus, tá? Porque esse estudo, Meditações sobre o Reino, tem por base Mateus 6,33, que diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente pensa em ego, a gente tem que entender, nós somos cheios de nós mesmos, nós somos cheios das nossas opiniões, né? Nossas próprias opiniões. Nós somos cheios de altas pretensões, e tudo isso precisa ser eliminado em nós. A gente precisa ser diminuído para que a gente possa crescer. E quando a gente cresce, a gente não é mais o mesmo. Aí já é Cristo que é em nós. Por isso que a gente deve dizer sempre, né, que é a obra do Espírito Santo, né? E ela precisa da nossa cooperação. Precisamos estar disponíveis à ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. A gente precisa se permitir que o Espírito opere em nossa vida, e se a gente estiver disposto, obviamente, ele vai fazer a obra. Para isso a gente precisa negar o ego. Muita gente diz: ah, mas se eu for diminuído eu vou me tornar um ninguém. Isso não é muito pessimista, não é muito negativismo. Onde é que está a minha personalidade? É verdade, né? Se você tenta reduzir a si mesmo e fazer a você mesmo como um pobre de espírito, isso é o que vai acontecer. Você precisa menosprezar você mesmo, sem nenhuma autoestima, sem nenhum autorrespeito, né? Mas você vai dizer: ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu estou acabado. Se você tentar fazer isso por você mesmo, é isso que vai acontecer. Mas se você se permitir que o Espírito Santo opere, há uma diferença. E por que há essa diferença? Porque, por um lado, ela é verdadeira. Ele leva você, como me levou e tem levado muitos, a conhecer a nós mesmos de uma forma real. E quando a gente conhece a nós mesmos de forma real, né, a gente aí não se sente mais como alguém que é louvável. A gente sente um menosprezo, a gente tem que desprezar a gente porque nós não passamos de pó e cinza. E a pergunta é: você já menosprezou a você mesmo? Se você nunca desprezou a você mesmo, você não se conhece. Na verdade, sob a luz do céu, você precisa desprezar a si mesmo. Você quer conhecer o Senhor, né? Isso é o que significa negar a si mesmo. Negar a si mesmo
é exatamente você se permitir que a luz do céu, a luz do Espírito Santo, faça parte do processo de transformação. Por quê? Porque o reino dos céus, amado, é meu e seu. E aí a gente precisa meditar nessa dimensão da obra do Senhor, permitindo que essa obra seja feita na nossa vida. Isso é o que está implícito ali no Sermão do Monte. Mas, além do Sermão do Monte, há outros mistérios no livro de Mateus, especificamente no capítulo 13. No capítulo 12, os fariseus e os escribas blasfemam do Senhor Jesus diante daquilo que ele está trazendo. E aí Jesus se dirige para a multidão, no capítulo 13, de uma forma diferente. Ele não fala mais abertamente, ele começa a usar parábolas. Parábola significa o quê? Interpretar lado a lado. É uma cena, né, familiar para ilustrar algo com um significado espiritual, só que extremamente profundo. Isso é uma parábola. E aí o nosso Senhor Jesus começou a falar em parábolas. E quando ele fez isso, né, os discípulos vieram a ele e disseram, capítulo 13, versículo 10, por que tu falas em parábolas e não em palavras claras? Aí o Senhor Jesus disse a eles no versículo 11, porque os mistérios do reino dos céus são para vocês entenderem, não para o mundo. Então, no que diz respeito ao mundo, o reino dos céus é um mistério, é algo escondido, é um segredo desconhecido, a menos que seja explicado à luz do Espírito Santo. Mas para nós, para os discípulos do Senhor Jesus, ele explica. Ele abre o nosso entendimento porque se supõe que a gente deva conhecer esses mistérios. E aí a pergunta é, você conhece essas parábolas, né, do capítulo 13 de Mateus? Estude elas. Essas parábolas são muito importantes porque elas vão nos falar do desenvolvimento histórico do reino dos céus na terra. E isso está escondido do mundo, e aí o nosso Senhor, ele abre a nós que somos seus para que a gente possa entender como é que ele se desenvolve, como o reino dos céus se desenvolve. E desde a vinda do Senhor Jesus, o reino dos céus foi trazido do céu para a terra, e ele está gradualmente edificando esse reino. E o processo nos é mostrado em Mateus 13. Nós temos as parábolas, né? Temos a parábola do semeador, né? E essas parábolas, todas elas, 7 parábolas, possuem assim, um caráter contínuo. E essa primeira parábola, como eu disse, é a do semeador. O semeador não é outro senão o próprio Senhor Jesus, né, que está semeando. Ele veio a esse mundo para semear a palavra do reino, que é a semente. E o campo é o coração dos homens. E quando a palavra do reino dos céus é semeada nos corações, infelizmente, à luz da palavra a gente vai enxergar isso. Dentre 4 pessoas é um solo preparado para receber a palavra. Outros 3 não recebem, mas não se permitem que ela frutifique. Então, esse começa pacientemente a dar fruto. E esse é o começo da história do reino dos céus na terra, né? Olha que lindo isso. Aí nós temos a parábola do trigo e do joio, que é a segunda parábola. E nessa parábola você vai encontrar um estágio de progressão. O trigo, né, a semente que o semeador semeou, ela se torna os filhos do reino dos céus. Em outras palavras, a palavra do reino dos céus foi recebida e aí ela começa a mudar essas pessoas para se tornarem filhos do reino dos céus. E eles são semeados nesse mundo que é o campo. Os filhos dos reinos dos céus estão aonde? Do reino dos céus estão aonde? Estão em todo lugar. Estão aqui, ó. Está aí onde você está, não é? Só que o inimigo vem e semeia no meio do campo, que é o mundo, o joio, que são os filhos do mal. E eles crescem junto conosco. Isso foi feito sem o conhecimento dos servos. Nós não sabíamos. Mas certamente o Senhor sabia. E em outras palavras, o nosso Senhor sabia todo o tempo, mas seu povo não sabia. E quando eles crescem, né, os servos começam a compreender, e aí vem ao Senhor e diz, quem fez isso? O que devemos fazer com isso? Devemos arrancar a todos? Jesus diz, não, deixe eles em paz, porque se vocês arrancarem o joio, vão arrancar também juntamente o trigo, porque suas raízes começaram a se entrelaçar. Esperem até o tempo da colheita. O que é isso? Essa é a aparência exterior do reino dos céus nessa terra hoje. Tem muita gente que vive essa exterioridade. É uma figura do cristianismo, é uma figura da cristandade, né? Sempre que o evangelho é pregado, onde quer que a influência do evangelho vá, seja no hospital, numa escola, ou qualquer outro lugar, você descobre que o cristianismo se propaga.
E no cristianismo você tem essa mistura, infelizmente. As pessoas professam ser cristãs, mas são falsos irmãos. E aí você não pode arrancá-los, porque se você fizer isso, você vai arrancar tudo. Você vai arrancar outros. Você precisa esperar até o tempo da colheita, que é o fim do mundo, né? A consumação dos séculos. E esse não é um trabalho nosso, é o trabalho dos anjos, a palavra de Deus nos mostra. Então, nosso Senhor, ele vai enviar seus anjos para escolher essas pessoas, queimar, né, o joio e trazer o trigo para o celeiro. Essa é a segunda parábola. Você percebe aí ó, o desenvolvimento? Aí a gente tem agora a aparência exterior do reino. Nós temos a terceira, a quarta, a quinta e a sexta parábola, né? Que aí a gente vai entendê-las em par. Elas são contrastantes. Por exemplo, a terceira e a quarta parábola nos falam do crescimento anormal da aparência exterior do reino dos céus, porque a semente de mostarda é a menor semente viva. E o Senhor Jesus diz que se você tiver fé, como uma semente de mostarda, você pode remover a montanha porque ela é viva. A mostarda é uma verdura, né? Mas esta semente de mostarda, ela cresceu até ser uma grande árvore, ela cresceu de forma normal. E por causa disso, todos os pássaros vieram e se empoleiraram nela. Na primeira parábola, você deve se lembrar, quando você lê o texto você vai entender, né? Melhor ainda, que os pássaros representam o maligno. E aqui nessa parábola é o mesmo. Em outras palavras, você vai descobrir que a vida cristã, no crescimento, ela superou a sua natureza. Ela teve um crescimento anormal e se tornou uma grande instituição nesse mundo. E todo tipo de mal encontra nela um ninho. Isso é a visão exterior, né, da formatação do reino a partir da igreja. E o interior é a quarta parábola. A mulher, ela coloca fermento em 3 medidas de trigo. Essas medidas de farinha supostamente seriam uma oferta de alimento para o Senhor, mas, e sendo uma oferta de alimento para o Senhor, ela não pode ter fermento. Mas aqui um fermento é colocado nelas e ela cresce com ensinamentos corruptos, com heresias, e todos os ensinamentos corrompem o Evangelho de Jesus Cristo. Esta que é a aparência, né, do assim chamado reino dos céus nesse mundo. Nós vivemos estágios de corrupção, nós vivemos estágios de engano dentro da própria igreja. E aí a gente vê os escondidos do reino na quinta e na sexta palavra. Nós temos, graças a Deus, a quinta e a sexta, que é o tesouro e a pérola, né? Esses dois vão mostrar que mesmo nessa confusão, né, na dimensão do reino, em função da igreja ter joio, né, a coisa real ainda está ali, que são os escondidos. Eles estão escondidos para o mundo, por serem sido escolhidos, mas conhecidos por Cristo. E por isso, ele deu tudo para que nós fôssemos os escolhidos. O tesouro fala da verdade e a pérola fala da experiência com Deus. Essa é a realidade interior. O tesouro para nós, né, nos foi revelado, a verdade que é Cristo. E a pérola é a experiência, nossa relação cotidiana com o Senhor. Essa é a realidade interior. E apesar do crescimento anormal, a corrupção interior, ela é processada. Por quê? Porque Deus ainda tem os seus escolhidos. Aí nós temos a rede, que é a última parábola, né? Finalmente é a rede que é o final do mundo. Tudo vai ser o quê? Separado. Essa é a história do reino do céu sobre a terra. E o nosso Senhor Jesus quer que nós saibamos disso. Mas para o mundo isso ainda é um mistério, eles não sabem. Portanto, amados, é isso que a gente precisa entender. Na próxima semana nós vamos tratar dessa mesma temática, passando para o capítulo 24 e 25 de Mateus, mostrando esses escondidos do reino, para que você tenha melhor percepção. Que o Senhor nosso Deus continue aplicando ao meu e ao seu coração o conhecimento revelado da sua palavra e imprimindo em nós o desejo de buscar a sua face para pleno conhecimento da sua vontade. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem vai dizer aleluia, glória a Deus, amém.